Muitas pessoas dizem que a China é um país autoritário. Uma das razões é que ele não tem eleições. Mas se isto é errado, a China possui eleições. Em termos oficiais chineses, as eleições na China são eleições de socialismo com características chinesas. Então, como a China implementou eleições? Quem pode concorrer nelas? Quando se trata das eleições na China, devemos primeiro falar sobre as duas sessões. Duas sessões refere-se às sessões plenárias do Congresso Nacional do Povo ou dos congressos locais e dos comitês da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês. Entre eles, o Congresso Nacional do Povo é o órgão máximo do poder estatal da China, e sua principal função é determinar quem é o presidente do país, o primeiro-ministro e outros cargos importantes quanto à mudança de mandato. Esses cargos importantes são escolhidos pelos eleitos. As eleições plenárias são anuais e os representantes devem ser eleitos para um mandato de 5 anos. O mais recente mandato do Congresso Nacional foi em 2018, quando Xi Jinping foi reeleito presidente do Estado. Existem 5 níveis para o Congresso Nacional do Povo e para congressos locais. São o Congresso Nacional do Povo, Congresso das Províncias, das Municipais, dos Condados e dos Distritos. Estes representantes dos congressos são todos eleitos. Porém, as eleições na China são divididas em eleições diretas e indiretas. Então, o que é eleição direta? O que é uma eleição indireta? Por exemplo, o Congresso Nacional do Povo elege presidente e os ministros importantes, enquanto os representantes para o Congresso Nacional são eleitos a parte dos representantes dos congressos das províncias, e os representantes para o Congresso das Províncias são eleitos a parte dos representantes dos congressos das municipais. Os representantes dos congressos das municipais são eleitos a parte dos congressos das condados. Aí, isso é eleição indiretas. Somente os representantes dos condados e dos distritos são eleitos diretamente pelo povo. Ou seja, as eleições de base são eleições diretas e as eleições de nível médio e alto são eleições indiretas. As autoridades acham que este sistema é muito bom. Desde as pessoas que não entendem de política se registraram como eleitores e escolheram as pessoas que entendem de política. Aí, essas pessoas que entendem de política escolherão pessoas que entendem melhor sobre política. No final, uma pessoa entende muito bem sobre política, foi eleito para ser um líder do país. Na verdade, o modelo da eleição indireta também existe em outros países, como o Japão, onde os eleitos elegem os membros da Dieta Nacional e, em seguida, os parlamentares elegem o primeiro-ministro. Contudo, as eleições na China são mais complicadas, exigindo várias eleições para selecionar o líder de Estado. Isso também significa que, se um político deseja obter o poder mais alto, ele deve não apenas obter a aprovação do povo, mas também deve estar no políticos, após repetidas seleções e testes, para vencer. Agora, voltamos para a eleição direta. Quem pode votar? De acordo com o artigo 34 da Constituição Chinesa, os cidadãos da República Popular da China que atingiram a idade de 18 anos têm o direito de votar e ser eleitos, exceto para aqueles que estão privados de direitos políticos nos termos da lei. As pessoas elegíveis precisam se registrar para se tornar eleitores. Normalmente, os estudantes, membros do partido ou pessoas que trabalham para o governo votam. Então, quem pode ser candidato? Para se tornar um candidato na China, você precisa ser indicado por um partido político ou organizações nacionais, ou indicado por mais de 10 residentes com direito a voto. Não é fácil ser um candidato independente que foi indicado pelos 10 eleitores. Além disso,
A China só permite o partido único que governa o Estado. As instituições e os procedimentos eleitorais estão todos sob a jurisdição do governo. Na China, quem possui a elegibilidade de ser membros do partido geralmente é as pessoas ativas com excelente trabalho ou estudos. Portanto, os membros do Partido Comunista Chinês ocupam uma grande parte das elites. Entre os representantes do Congresso, a proporção de membros do partido é bem alta. Por exemplo, na sessão plenária do Congresso Nacional do Povo de 2018, havia 2.980 representantes, dos quais 858 eram outros partidos e membros não partidários, e o resto, todos eram comunistas. Antes de 1979, as eleições na China eram eleições definidas, ou seja, os números de candidatos são iguais com os números de eleitos. Por isso, se uma pessoa conseguir ser um candidato, ela seria eleito sem dúvida. Em comparação com outros países, geralmente há mais de 2 partidos políticos competindo entre si, como o Partido Democrático e o Partido Republicano nos Estados Unidos, ou como o Partido MDB, PT, PSDB e entre outros no Brasil. Eles concorrem para ganhar uma vaga. Isso é uma eleição competitiva. Hoje em dia, a China implementa apenas eleições competitivas em nível de base, mas líderes nacionais como o presidente, primeiro-ministro e ministros ainda são eleitos por eleições definidas. Já que eleições definidas, será que a eleição do líder nacional é um mar de rosas, sem lutas? Na verdade, a eleição para presidente na China não é tranquila, nem fácil. Como mencionado acima, os políticos precisam estar no ciclo político por muitos anos antes de se tornarem líderes. Durante este período, todos precisam concorrer com adversário em potencial. Por exemplo, como as eleições no Ocidente, os candidatos presidenciais terão debates e competições acirradas durante o período eleitoral. Diferente com o Ocidente, a luta pela liderança chinesa não é óbvia, nem durante o período eleitoral. Vários oponentes em potencial lançaram uma série de lutas ferozes, mas obscuras, em suas carreiras políticas em ascensão. No período eleitoral, o resultado já era definido. Este sistema eleitoral exige que os políticos comecem seus trabalhos no nível de base e, após vários desafios e possuam rica experiência de governança, eles poderão governar o país no final. Ao mesmo tempo, também exige que os políticos despendam muito tempo e energia em jogos políticos e aprendam a construir relacionamentos entre seus pares e líderes senhores. Embora aqueles que estão no poder tenham que representar as opiniões do povo, quanto menos contato entre o nível superior e os povos, mais luta política entre pares eles têm de participar. O que pode levar a políticos não podem representar suficientes as opiniões do povo, mas entendem bem as regras de como os políticos se dão. Como encontrar um equilíbrio entre esses dois é um assunto que os políticos têm de enfrentar. Então, essa é minha interpretação sobre a eleição chinesa. O que você acha do sistema eleitoral do seu país? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se gostou do vídeo, por favor, curta, compartilhe e se inscreva para mais conteúdos. Eu sou Rodan Pan. Vamos conhecer a verdadeira China e a si mesmo. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.